Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início ao nosso escola dominical de hoje. A lição número 4 é Estrutura da Bíblia. Continuando com a revista do primeiro trimestre, é Supremacia das Escrituras. Eu vou pedir ao irmão Orlando para abrir a nossa escola dominical com uma oração. Irmão Orlando, por favor. Damos graças, Senhor, pela tua bendita misericórdia, Senhor, de nós. Oh, maravilhoso Deus, entregamos este dia, Senhor, este estudo bíblico, Senhor, para que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, cada vez mais, Senhor, o que é que significa a tua palavra, mas, Senhor. Sim. Entregamos o resto do culto, o resto do dia todo em tuas mãos, Senhor, e estamos aqui dispostos para aprender mais e mais de ti. Amém. 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 Obrigado, irmão Orlando. Podem tomar lugar. Então nós estamos na lição número 4, que na revista dos professores se encontra na página 25 e na revista dos alunos se encontra na página 18. Então vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. O texto áureo se encontra em Lucas 24:44, que diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A verdade prática diz: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Amém? A leitura bíblica que traz encontra-se também em Lucas 24, do 44 a 49, que deve-se encontrar na página 19, na revista dos alunos, provavelmente, e disse: E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então nós aqui estamos a ler em Lucas, relatado por Lucas, o aviso de Jesus, e a preparação de Jesus dos seus discípulos, sabendo que eles então haviam de estar sós, assim como nós agora também já não temos Jesus fisicamente conosco, mesmo assim Jesus explicando que tudo aquilo que está escrito na palavra havia de acontecer, E aqui nós, porque é que lemos este texto? É porque nós estamos a falar da Bíblia, e assim também nós vemos que Jesus mesmo estava a dar autoridade à Bíblia, dando autoridade ao Antigo Testamento, que era aquilo que já estava escrito até aquele tempo, aquilo que os profetas e as leis, a lei de Moisés, tudo aquilo que tinha sido escrito, os salmos já estavam revelando aquilo que havia de acontecer e que aconteceu através de Jesus Cristo naquele tempo. Amém? Vamos então à introdução, que hoje nós vamos falar um bocadinho mais tecnicamente sobre a Bíblia, que é a divisão da Bíblia em geral, A estrutura da Bíblia em geral. A introdução diz: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam um canon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e a particularidade do Testamento. A palavra canon, nós vamos já falar sobre ela, que quer dizer norma, A norma bíblica, ou então o conjunto normal de uma Bíblia, digamos assim. Amém? Tópico 1 fala sobre como a Bíblia está organizada. Primeiro, a definição do termo Bíblia.
A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego Bíblios significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego a Bíblia ou os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamentos e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados formam um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras, como diz Romanos 1:2, né? Quem esteve no discipulado há algumas semanas atrás, nós falámos sobre esse tema, né? E então nós percebemos então que a Bíblia se refere a livros, ou também em outras traduções da biblioteca, né? Uma conjunção de vários livros, né? Nós devíamos também, aproveitando que alguns alunos são do discipulado, relembrando então quantos livros é que tem a Bíblia, né? E não... Bem, eu sei que tu já estás há muitos anos, por isso eu quero ouvir os outros. Okay? Quem? 66, ok. Quantos é que tem o Antigo Testamento? 39. E então falta o Novo Testamento? 27. Ok. E as divisões? Como é que são as divisões da Bíblia? Quem é que sabe mais ou menos? Quais é que são os termos que existem? Sim. Sim. Certo? Não precisa de ser a ordem correta. Diga aquilo que tiver em mente. Eu acho que alguns são assim. Por exemplo, o Salmo é um livro poético. Pronto, tem essa categoria dos livros poéticos. Os Provérbios. Depois temos o quê? Juízes é um livro que fala sobre... É antes, né? Que fala sobre de Israel. Pronto, são os livros históricos, né? E depois ainda falta no Antigo Testamento os livros dos profetas, que temos os maiores e os menores, né? Ok? No Novo Testamento é parecido, também são 5 divisões. Os Evangelhos, muito. É um livro histórico, sim. Sim, os livros da Revelação ou de fins do tempo. Né? E temos as cartas, também tem uma divisão entre as cartas paulinas, né? Ou as epístolas paulinas, que foram as que Paulo escreveu, que foi a maioria, e as epístolas gerais. Mas nós vamos falar sobre isso, é só para recapitular, porque nós lemos muitas das vezes e temos que também que fique alguma coisa na mente, né? Porque isso vai nos ajudar, como também dissemos no discipulado, né? Isso vai nos ajudar a perceber aonde é que está alguma coisa na Bíblia. Né? Se eu quero ler alguma coisa sobre a história de Israel, eu posso ler os Salmos, mas os Salmos talvez não vão ser o ideal, né? Então vou à parte das crónicas, dos reis, dos juízes, que vou ler a história, né? E assim, se eu procurar os Evangelhos, sei que não vou procurar no início da Bíblia, tenho que procurar mais lá para o meio, né? E assim, ajuda-nos essa definição, claro que é só teologicamente, não é? Não é algo que, digamos, que é necessário saber para ser salvo, mas ajuda-nos a compreender melhor a palavra de Deus, estas divisões, e a encontrar alguma coisa na palavra de Deus, não é? É? Sim, sim. Amém? Ok, então vamos ao segundo ponto, que é o canon da Bíblia. A expressão canon procede do hebraico kanea, com o sentido de vara de medir. O termo que corresponde em grego é canon, que significa régua, ok? Então, em hebraico, vara de medir, ou então em grego, régua, né? Nós vemos que então tem uma certa ordem, né? A régua tem sempre a mesma distância, porque senão não dava jeito para medir, né?
Desse modo, na teologia, o vocábulo canon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canónico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o canon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canónicas. Okay? Então, quando nós falamos do canon bíblico, nós falamos dos livros inspirados. Assim como falamos no discipulado, nós nunca podemos acrescentar alguma coisa. Mesmo que haja, digamos, outras religiões ou outras fés que acrescentem os seus próprios livros para melhorar a fé dos cristãos, mas não é isso, ou as fés dos seus crentes, né? Mas não é isso que Deus quer. Né? E nós vamos ler isso em Apocalipse 22, 18 e 19, que vai falar sobre isso mesmo. Né? Apocalipse 22, 18 e 19. É mesmo no fim da Bíblia, os últimos versículos. Vamos esperar pelos outros. Apocalipse 22, 18 e 19. Podes ler. Aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Amém? Obrigado. Então, não somente não é certo, né, alterar alguma coisa da Bíblia, como Deus também vai punir essas pessoas de uma maneira muito forte. Né? Nós podemos até achar engraçado, às vezes, acrescentar alguma coisa, mas isso não vai ajudar nada, porque Deus inspirou a palavra. Não é porque foram pessoas que pensaram que se escrever assim é melhor, não. Foi Deus que os inspirou e então nós não podemos estar a alterar, a retificar o texto, porque isso não nos convém. O que nos convém é pedir a Deus sabedoria para interpretar a palavra. Amém? E para isso é que Jesus enviou o Espírito Santo para nós podermos receber a revelação continuamente. Não é? Assim que a palavra para nós se renova cada manhã, de verdade. Não é? Mas a palavra em si, ela já é autêntica e não deve ser alterada. Não é? E por isso é que Jesus disse também que muitos falsos profetas iam de chegar. E esses falsos profetas vão receber este castigo que está aqui escrito. Jesus mesmo disse, né? Ele, mesmo sendo ele Deus, ele não veio acrescentar nada. Ele simplesmente veio fazer aquilo que o Pai lhe pediu. Amém? E é assim que nós também devemos de trabalhar. É assim que deve ser a nossa fé. Não é colocando a nossa ideia, mas é assim somente colocando a ideia de Deus e expondo a ideia de Deus. Nós podemos, né? Porque nós não somos perfeitos, nós devemos de pensar, né? E nós devemos de pedir a Deus simplesmente inspiração e direção, porque nem sempre vamos perceber tudo. Às vezes nós abrimos um texto bíblico de manhã e nós ficamos a olhar, mas Deus, o que é que tu queres dizer com isto? Porque é que aconteceu isto? Né? Às vezes lemos as histórias e às vezes no Antigo Testamento tem assim as histórias meio cruéis, né? E nós pensamos, mas Deus, porque é que aconteceu isto? Né? Mas Deus vai nos dar a sabedoria, Deus nos vai ajudar e vai nos mostrar mais textos para nós percebermos o contexto, para perceber a história, porque é necessário nós estudarmos, não é? Assim como hoje, há bocado estava a falar com a Orimel, né? Ela a dizer que às vezes não gosta assim muito de estudar, e eu disse, mas para aprender nós temos que estudar, é a única opção, não vamos gostar, mas vai nos ser útil no futuro, não é? E assim é também com a palavra de Deus, não é? E nós temos um bom professor, que Deus não nos vai deixar sem perceber a matéria, não é? É a fé, e a fé para o poder que há nessa palavra, ela tem que estar arraigada dentro da gente. Sim. Dentro da gente, para que a gente possa fazer as coisas corretamente. Para a gente saber que não vamos saber nada, que é cada vez Sim. claro. Mas é necessário buscarmos aprender aquilo que Deus deixou para a gente.
Sim. Porque senão vamos realmente perecer. Sim. Deus disse que o bom das coisas é o final, não é o princípio. Sim. E é algo que eu também ouvi agora neste tempo de pandemia, né? E é muito importante, porque nós temos às vezes até a tendência de deixar os outros interpretar a palavra por nós, mas Deus quer que nós tenhamos uma experiência com Ele. Mesmo que o pastor X consiga trazer bem a palavra, ou até mesmo alguém que vem aqui à escola dominical vai ouvir aquilo que eu estou a ler aqui, mas não sou eu que sou o intérprete para cada um de nós. Cada um tem que ter um relacionamento com Deus íntimo, né? E muitas vezes nós vivemos da fé dos outros, não vivemos da nossa própria fé, e isso é um grande perigo. Você pode até estar aí na frente, falando da palavra do Senhor, e conforme a intimidade que tu tens com Deus, aquele que está aqui sentado, o Espírito Santo vai ministrando também de uma outra maneira o nosso coração. Amém? Amém? Irmã. Ontem, por exemplo, aprendi uma coisa que isso, falando com grandes pastores, já ouvi essas palavras em outros pastores, e o irmão Luís também ficou isso, quer dizer que ele ouviu em pastor também de renome, podemos dizer, aquela palavra que muitos, quer dizer, o pastor uma vez já disse, aprenderam que temos que fazer para interpretar o que está escrito na Bíblia. Muitas vezes passam por aquilo, depois tiram as suas ideias e pregam a palavra também. Se o pastor fulano disse, eu acho que é assim, nem se tão mais Ao trabalho, é? o trabalho da Bíblia. Aquela palavra, por exemplo, que muitos, quando a serpente dá Sim. o fruto, Sim. muitos, onde é que estava Adão? É. Eu quero saber que Adão estava ao lado da Eva. É. Adão não estava, não sei como muitos pastores dizem, o Adão talvez estava a dar uma volta por aí, por isso foi todo. E quando depois, se estava na Bíblia espanhola, havia a Bíblia portuguesa, estava a dizer que Adão estava aí, que a Eva depois passou o Adão, quer dizer que não foi a procura do Adão. Ele estava lá. É. Mas muitos dizem sempre, às vezes, que é para improvisar mais a palavra, o Adão deixou a Eva sozinho, foi por isso que isso aconteceu. É por isso é que nós temos que ler nós mesmos a palavra, né? E é também de alguma maneira uma maneira de examinar o profeta, né? E o profeta não é só aquele que dá profecia, é tudo aquilo que nós nos alimentamos, tudo aquilo que vem da palavra de Deus, eu digo entre aspas, porque nós podemos ouvir, né? Nós falamos também sobre isso no discipulado. Há pessoas que usam a Bíblia completamente fora do contexto e podem estar-nos a prejudicar. Temos sempre que medir, temos nós em casa, por isso é muito bom fazer apontamentos, né? Eu infelizmente quando estou a traduzir eu não consigo fazer apontamentos, mas eu gosto de ver, ou então rever outra vez tudo, ver os versículos mesmo em casa, né? Para nós vermos aquilo que foi de verdade dito, né? Se tem tudo a ver aquilo com que a palavra diz. Ler o contexto, porque às vezes nós lemos só um versículo por causa do tempo, né? Mas ler a história completa para perceber melhor o contexto, né? Isso é importante. Amém? Vamos continuar porque o tempo corre como sempre, né? O terceiro ponto fala sobre os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatek e do hebraico berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão antiga foi inaugurada por Paulo e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, a lei, os profetas e os salmos, como está em Mateus 22, 29 e em Lucas 24, 44. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras. Amém? Então nós vemos que a palavra testamento, né, que às vezes nós usamos e não sabemos bem o significado, então quer dizer aliança, pacto ou concerto. Né? E essas palavras estão na Bíblia. Então nós dissemos Antigo e Novo Testamento, não quer dizer que são palavras que não estão na Bíblia, mas simplesmente quer dizer a antiga aliança, né? O pacto que Deus fez com o povo de Israel e a nova aliança que veio através de Jesus. É essa a divisão que nós temos dentro da Bíblia. A antiga aliança e a nova aliança. Né? Leia os versículos em casa e vamos passar para o segundo tópico. O Antigo Testamento.
Ponto 1. Os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Pentateuco, que é a lei, constituído por 5 livros de Gênesis e Deuteronômio. Né? Penta, que é 5, e Teuco, então, que é a lei. Né? Históricos, formados por 12 livros de Josué e Esther, os livros poéticos, compostos de 5 livros de Jó e Cantares de Salomão, e os livros proféticos, que se subdividem em profetas maiores, com 5 livros de Isaías a Daniel, e profetas menores com 12 livros de Oseias a Malaquias. E então temos aí o Antigo Testamento completo. Essas 5 divisões nós já falamos há bocado e todos acertaram muito bem. Ok? Temos então, continuando, a divisão utilizada pelos judeus era tripartida. Né? Essa divisão então que nós usamos é uma divisão que veio através da igreja cristã. Os judeus mesmos dividiam a palavra em 3 partes, que era a lei, os profetas, ou os salmos, ou escritos, né? Como nós lemos então em Lucas 24, 44, que foi o que Jesus mesmo disse, né? Que ele veio para cumprir o que está na lei, nos profetas e nos salmos, ou nas escrituras. Né? Então essas 3 divisões eram o que os judeus usavam. Mesmo assim, o conteúdo do Antigo Testamento é igualzinho àquilo que está na Torá hebraica. Né? É os mesmos livros. Apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados tanto para os judeus como para os cristãos. Amém? Segundo ponto, a canonicidade ou a norma do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canónico, a saber: a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. B. Reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. E C. Perseveração pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Então estes 3 pontos são os que nos ajudam a perceber se um livro verdadeiramente pertence ao canon, tanto do Antigo como do Novo Testamento, né? Mas aqui falando do Antigo Testamento, primeiro, se o livro é inspirado pelo Espírito Santo, não era um livro que alguém lembrou-se de escrever, mas foi Deus que o inspirou, e temos então provas bíblicas que falam sobre isso. Se esses livros eram usados e reconhecidos pelo povo de Deus, aqui referindo-se ao povo de Israel, e mais tarde, se esses livros eram aprovados e usados pela igreja primitiva, né, pelos apóstolos de Cristo e conservados, quer dizer que então se mantinham esses textos que vão continuar a ser usados. E esses 3 fatores então nos ajudam a compreender se esses livros que nós temos hoje em dia na Bíblia são autênticos ou não, né? Porque já há muitos anos foram autentificados. Né? Vamos ler então alguns textos bíblicos, neste caso Neemias 9:30. Neemias 9:30, que é no início da Bíblia. Talvez uma outra irmã ou outro irmão pode ler do que aqueles que já leram, para nós juntos lermos a palavra, não é? Fizeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvido, pelo que os entregaste na mão dos povos da terra, das terras. Amém? A primeira parte então fala sobre: porém te estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito. Amém? Pelos ministérios dos teus profetas. Então aí nós percebemos que Neemias estava falando com Deus, ou Deus estava falando com o povo. Neemias estava a orar a Deus, estava aqui a confessar os pecados do povo, e então estava a falar, a dizer isso: Deus, que tu deste tanta palavra ao teu povo, e eles simplesmente não aceitaram, né? Mas se foi Deus que deu a palavra, então nós percebemos que tudo até aquele ponto que foi escrito
que era já o Pentateuco que já existia, e já certas crónicas e certas histórias que já tinham sido escritas pelos reis, né, pelos escribas dos reis, ou melhor, sim, dos reis dos outros povos que existiam naquele tempo. Né? Então nós percebemos que até aí já Deus tinha dado pelo seu Espírito a palavra ao seu povo. Então aí temos a primeira prova: o povo conhecia a palavra, né? Que era dada por Deus e era autentificada pelo Espírito Santo. Vamos a Êxodo 24, versículo 3 e versículo 7. Êxodos é o segundo livro da Bíblia. 24, o versículo 3 e depois o versículo 7. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E o versículo 7? E tomou o livro do concerto e o levou aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Amém? Então até aí nós percebemos que Deus deu a palavra a Moisés e o povo confirmou que iriam fazer tudo que estava lá escrito, né? Neste caso, eles confirmaram a palavra, infelizmente não fizeram o que eles disseram. Né? Só Deus é que cumpriu a sua parte, o povo, como nós às vezes também não tivemos a capacidade de cumprir com aquilo que Deus nos pediu. Né? Por isso é que eu digo sempre o Antigo Testamento, porque às vezes nós como cristãos até não valorizamos assim tanto o Antigo Testamento, ou podemos cair nesse erro, mas para mim o Antigo Testamento é ver os erros que os outros já cometeram e aprender, para nós não termos que cometer os mesmos erros. Quando eu comecei a ler a Bíblia, a ler o Antigo Testamento, eu me assustei e parei de ler. Parei de ler porque assim, estava entendendo aquilo que eu estava lendo. Mas, assim, com os bichos mesmo, e todas essas coisas, eu vim começar a entender depois que eu ouvi as pregações. E aí também fui buscando também, mas já me aproximar um pouquinho mais para receber. Porque senão não tinha mais livro, não, pastor. O Antigo Testamento assusta, mas a verdade é que o Antigo Testamento é aquele que nos vai mais dizer diretamente e nós podemos nos perceber, eu afinal também faço a mesma coisa, eu tenho que mudar na minha vida. Né? E se nós vimos aquilo que acontecia com o povo antigamente, nós estamos a sair muito bem das histórias. Né? Através da graça de Jesus Cristo, nós estamos sido poupados de muita coisa que o povo passou, porque estavam dependentes da lei, né? Por completo. No máximo tentar fazer diferente, iremos bem longe. Amém. Por isso eu recomendo a Bíblia em geral, né? Claro, para o iniciante, começar com os Evangelhos para perceber a salvação, né? Mas depois o Antigo Testamento vai nos ajudar a perceber as falhas que levou a tudo aquilo a acontecer que aconteceu depois no Novo Testamento. Né? Amém? Vamos ler Deuteronômio 31, 24 a 26, que fala então sobre a preservação pelo povo de Deus. Deuteronômio 31, 24 e até 26. Dio orden José a los levitas que llevaran el arca del pacto a Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y pónelos al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Amém? Graças, Morena. Então nós percebemos aqui que Deus deu essa ordem, né? E Moisés a passou para os levitas para guardarem a palavra que tinha sido escrita, para guardarem a lei que tinha sido
escrita dada por Deus a Moisés. Interessante aqui, porque às vezes nós pensamos que a lei estava escondida dentro da arca, mas não, aqui está escrito e é muito claro, a lei estava ao lado da arca, quer dizer que todos tinham acesso para ler aquilo que era a aliança com Deus. Não era algo que estava lá escondido e viam a arca e ficavam com medo, não. Era a palavra que devia de ser pregada e falada ao povo continuamente, para eles não caírem no pecado, não? Amém? O terceiro ponto fala sobre as particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao canon do Antigo Testamento e, conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e, por volta de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Amém? Então, percebemos que até 430 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento foi completado com o último livro, que é Malaquias, que é também o que está na nossa Bíblia. E só depois de Cristo, muito mais tarde, é que então houve a divisão em capítulos e em versículos, para nós hoje em dia podermos ler a palavra de uma forma fácil. Não é algo que estava no original e não é algo que vai alterar o conteúdo da Bíblia. É algo que nos vai ajudar a compreender melhor a Bíblia e encontrar facilmente alguma coisa. Não é? É mais uma daquelas coisas adicionadas, mas que nos ajuda a encontrar melhor o texto. Não é? E porque nós temos também a Bíblia em alemão, não é? Nem sempre os versículos são iguaizinhos em todas as Bíblias. Não é? Essa divisão, não é? Muitas das vezes, por exemplo, nos Salmos, na Bíblia alemã, o primeiro versículo é aquilo que as ordens que o regente dava, que nas nossas Bíblias em português costuma estar escrito por cima do primeiro versículo. Não é? Por isso, quando nós estamos a pregar, quando nós dizemos a alguém, normalmente nós dizemos para a língua portuguesa, por exemplo, abre o Salmo 1:1, e para a língua alemã nós temos de dizer Salmo 1:2, porque é a partir daí que começa de verdade o Salmo. Nós temos de ter isso em mente. Ou Joel, que já tivemos uma vez esse tema aqui, né? Que diga o fraco que eu sou forte, foi um tema de uma conferência que tivemos, e então na Bíblia alemã era o capítulo 4, na Bíblia em português era o capítulo 3, porque a divisão era um bocadinho diferente. Né? Mas não quer dizer que por causa disso não seja o mesmo conteúdo, né? É só a divisão, que existe várias, né? E eu creio que vai demorar ainda algum tempo até que em todas as línguas se use a mesma divisão, mas isso é um processo longo, né? E enquanto houver as Bíblias já imprimidas, ninguém vai alterar essas divisões, né? Porque também foi algo que veio muito, muito tarde, né? Como nós estamos aqui a ver, 1445 d.C., e naquele tempo não havia internet que alguém colocava e já todos sabiam que é assim. Então, até que essas informações passaram, outros teólogos já começaram a dividir a Bíblia de outra maneira, não? Mas que não é nada de ruim, só temos que saber e ter esse cuidado quando temos várias línguas no mesmo culto, que isso vai acontecer, ou pode acontecer às vezes, não? Amém. Terceiro tópico, o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Primeiro, os Evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Em segundo, o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Em terceiro, a epístola, que se subdivide em epístolas paulinas, como 13 cartas de Romanos e a Filimón, e as epístolas gerais, com 8 cartas de Hebreus a Judeus. E a revelação... a Judas, sim, obrigado. E, em quarto, a revelação, que é constituída pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canónicos. Vamos a 1 Coríntios,
2, 4 e depois o versículo 13. Primeiro a Coríntios 2, versículo 4 e depois o versículo 13. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 13. 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Muito obrigado. Então aqui Paulo deixa claro, mesmo ele sendo um apóstolo muito reconhecido e de certeza que tinha muita sabedoria, ele conhecia a lei muito bem porque ele era um dos escribas, né? Ele era um funcionário do templo antes de se tornar cristão, então ele conhecia a palavra muito bem e mesmo assim ele diz que tudo aquilo que ele diz não é aquilo que ele quer dizer, é o Espírito que lhe comove, é o Espírito que o inspira, é o Espírito que o guia, não é sabedoria humana, e é isso que nós temos que aprender. Nós temos que estudar, sim, a palavra. Deus quer nos capacitar. E para isso nós temos que estudar a palavra. Mas é o Espírito Santo que vai sempre confirmar aquilo que nós estamos a dizer. Não é porque Patrick é muito esperto, não é porque Emma Morena é muito esperta. É igual quem seja, é muito esperto. É porque o Espírito Santo nos usa. E assim como já falámos também no discipulado, nós fomos ver todos os profetas e todos os líderes que a Bíblia fala, quase todos tinham uma desculpa porque é que não, né? Porque ou um era gago, o outro não sabia falar, o outro não tinha medo, o outro queria fugir da rainha, né? E assim houve muitos, nós vemos que eles tinham todas as desculpas, e assim nós também temos, por isso nunca foi por sabedoria, mas é sempre pelo Espírito Santo. E é esse o único que pode, de verdade, autentificar aquilo que nós dissemos. Não é? Porque nós, sendo humanos, nós falhamos. Porque nós, se formos a ver, na sociedade há muita gente que sabe falar até talvez melhor do que nós. É? Mas só Deus, só o Espírito Santo é que nos pode capacitar de verdade para trazer a palavra genuína dele. Uma palavra que não é alterada por nossos pensamentos, pela nossa sabedoria, mas é sim dada através de Deus. E assim também Paulo confirma, né, a inspiração da Bíblia, que é dada pelo Espírito Santo e não porque ele queria fazer isso, né? Porque até sabemos que a salvação de Paulo foi muito especial. Não foi ele de verdade, né? Foi no momento em que ele estava a perseguir o povo que ele foi, Jesus foi pessoalmente falar com ele, né? E ele teve que ser parado através de Deus pessoalmente para ele reconhecer o erro que ele estava a cometer, né? E eu acho que é uma experiência especial, é uma experiência extraordinária que o Paulo teve e ao mesmo tempo ele assim reconhece que nada daquilo que ele faz era por causa dele, era somente por causa de Deus, através de Cristo e através do Espírito Santo a trabalhar nele. Amém? Segundo ponto, a canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento, quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos ou confiáveis. Desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a Igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canónicos alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Vamos ler então 1 Tessalonicenses 5, 27. E eu vou pedir, neste caso, aos irmãos que ainda não leram, né? Irmão Paulino, pode abrir 1 Tessalonicenses 5, 27. O irmão Alberto, Colossenses 4, 16.
E o irmão Isaac, Apocalipse 1, 3. Primeira Tessalonicenses 5, 27. Sim, o irmão pode ler, irmão Paulino. Pelo Senhor vos ajude, esta história, Cristo seja livre, todos os santos irmãos. Amém? Ok? É só isso, não é? Obrigado, irmão. Então, aqui, Paulo estava a ser claro, né? Dizer que isso tudo deve ser lido aos santos irmãos, né? Paulo escreveu essa carta, ele sabia que era inspirada por Deus e então pediu para ser lido à igreja, né? Então, se servia para a igreja de Tessalonicenses, serve para a igreja de Stuttgart, né? Amém? Aqui em Brüssel. Porque Deus inspirou essa carta. Irmão Alberto, Colossenses 4, 16. Por favor. Colossenses 4, 16. Colossenses 4, 16. Quando lida entre vós, fazei também seja na igreja dos Laodicenses, e que veio Laodiceia dele, e vós também. Amém? Obrigado. Aqui é algo muito interessante, né? Não somente que Paulo estava a dizer que deve ser lida também a igreja da Laodiceia, mas sim que Paulo está a dizer duas coisas aqui neste texto. Primeiro, leia de vocês a carta. Primeiro, preparai-vos antes de ler a carta, né? Leia o conteúdo, percebei o conteúdo e depois falai sobre o conteúdo. E isso aqui já demonstra algo muito importante que algumas igrejas pensam que estão a fazer de uma maneira correta, que não é correta, que é chegar ao culto sem se prepararem e dizer o Espírito Santo vai nos dirigir e vai fazer tudo, né? A realidade é que nós temos que preparar, o Espírito Santo vai fazer na mesma tudo, não é? Mas temos que estar preparados. E Paulo aqui estava a dizer, leia vocês a carta primeiro e depois leia a igreja. Isso para nós quer dizer, leia primeiro a Bíblia e depois falai sobre a Bíblia. Não é chegar e se Deus não quiser falar, não vai falar nada nesse culto. Não? Eu acho que não, não. Nós temos que preparar-nos, não? Amém? Apocalipse 1:3, irmão Isaac, por favor. Apocalipse 1:3. Aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Obrigado, irmão Isaac. Então, bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia, né? Os que ouvem a palavra de Deus e que as guardam, né? Porque o tempo está próximo e isso é algo que João já estava a dizer há 2000 anos atrás e é algo que ainda é atual no tempo. Porque nós não sabemos quando Deus vai voltar, né? Nós não sabemos quando Cristo vai voltar, por isso o tempo está sempre próximo. Nós devemos de ter planos, nós devemos de ter uma visão para o futuro, mas também devemos de estar sempre hoje preparados como se Cristo viesse em alguns segundos, não? A nossa preparação deve ser sempre o fim é amanhã, não? Ou o fim é já. Mas a nossa vida é contínua, então a nossa vida deve de ser organizada, não? Porque também não devemos de entrar nesse pensamento radical que até às vezes a sociedade teve. Alguns anos atrás foi uma moda dizer
You only live once, né? Só vives uma vez, então vive a tua vida como quiseres, né? Vive a tua vida assim. Às vezes nós cristãos também somos assim, né? Nós não sabemos quando Cristo vem, então vamos viver como se não houvesse amanhã. Mas isso não é Deus. Deus também não quer isso. Deus quer que nós continuemos a sua obra, e se Ele vier amanhã, glória a Deus. Se Ele não vier amanhã, a obra tem que continuar. Amém? O terceiro ponto fala sobre as particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre eles citamos Talita Kumi, que quer dizer menina, levanta-te. Está em Marcos 5:41. Abba, Pai, que literalmente quer dizer pai, pai, mas que nós traduzimos como meu pai, né? Está em Marcos 14:36. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Não? Que está em Marcos 15:34. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do canone, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Amém? Esta parte é interessante, né? Mesmo que o Novo Testamento já foi terminado, né, digamos, como livro, Atos dos Apóstolos 2 continua, que é a história da igreja. Essa é a nossa história que nós estamos a escrever e estamos a deixar para as gerações futuras, né? Porque se nós parássemos como igreja, nós íamos acabar com aquilo que Deus tem planeado para este mundo, né? E não é, por isso é que é importante nós continuarmos a história, mas nós baseámos-nos somente naquilo que está escrito na Bíblia, né? Nós podemos às vezes até usar, e nós, precisamente a semana passada, nós citamos um ditado, né, que usava o pastor António Gilberto, né, que faleceu há pouco tempo, que era um dos grandes pastores que já está desde o início das Assembleias de Deus no Brasil, né, e era um grande teólogo, que o Senhor o levou agora. E podemos usar esses textos, podemos usar a sabedoria que Deus tem dado a outras pessoas, não quer dizer que não o devemos, mas somente devemos basear-nos na Bíblia, né? Se nós usamos um ditado ou um provérbio que alguém usa, temos que saber se esse provérbio de verdade também é dentro do contexto bíblico. Se vai contradizer, é melhor não dizer, né? Amém? Vamos ler Atos 19:10. Atos 19:10. Pode, irmão Paulino. Durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Amém? Obrigado, irmão Paulino. Então, durou aquilo 2 anos, né? A viagem, nós aqui estamos a falar da viagem missionária de Paulo, né? E ele teve lá 2 anos, e se os judeus compreenderam e os gregos, é porque ele estava a falar um idioma em comum, e neste caso ele estava a falar em grego, né? Que era o idioma que usava aquela região, né? Não somente falava em aramaico, né? Imaginamos que Jesus falava em aramaico com o povo enquanto estava em Israel, mas fora de Israel usava-se o grego, porque o latim, como esse, ainda não existia dessa maneira, né? O Império Romano tinha vários idiomas oficiais, e entre eles o grego, que era usado naquela área, né? Naquele espaço. E então por isso é que a Bíblia foi escrita em grego, né? A Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento, claro. O Antigo Testamento foi escrito em
hebraico. E por isso é que a tradução também é meia difícil, né? E por isso é que eu digo sempre que Deus tem que ter dado sabedoria e inspiração aos tradutores da Bíblia, porque quantos de nós aqui falam hebraico? Nenhum. Quantos de nós aqui falam grego? E quem de nós fala os dois? Ninguém, né? Por isso não são os idiomas mais comuns e muito menos idiomas que se falou há 2000 anos ou há quase 5000 anos atrás, né? Numa linguagem que já não é usada hoje em dia, né? Por isso é que nós vemos também, mesmo na tradução da Bíblia da Almeida, né, já se nota que ela foi traduzida há quase 500 anos atrás. Nota-se na linguagem. Mesmo o português que é usado da Bíblia não é o português que nós hoje em dia falamos, né? E o alemão que Lutero usou, até um alemão que muitos alemães hoje em dia já não percebem muito bem, né? É importante, né? Por isso é que nós também vemos que a Bíblia continua a ser traduzida para uma linguagem atual, mas o conteúdo nunca deve ser alterado, porque foi a pergunta que a irmã Delfina teve a semana passada, né? Qual é que é a versão que nós devemos de ler? Aquela que é inspirada por Deus, né? Nenhuma outra. E há versões que nós claramente vemos que não são inspiradas por Deus, assim como, por exemplo, dei o exemplo da Volksbibel, que é uma tradução em alemão que usa palavrões, usa calão, usa linguagem juvenil, né? E que não faz sentido nenhum, porque não tem nada a ver com os valores cristãos, né? Usar essa linguagem, né? Não faz sentido nenhum. Há traduções modernas como a tradução O Livro ou a Nova Versão Internacional, que são traduções boas, porque ajudam-nos a perceber também num português atual, mas mesmo assim, foi a recomendação que fica sempre para nós, é ler várias traduções. Porque mesmo que não percebemos o português por completo na Almeida, nós podemos usar uma segunda Bíblia para ajudar-nos a compreender, né? E no final o Espírito Santo vai nos ajudar de qualquer maneira a compreender o texto, né? E isso é importante. Nunca fixar-nos só também numa só tradução, porque a linguagem pode às vezes confundir-nos, né? O idioma, às vezes as palavras eram usadas de outra maneira. Por exemplo, uma palavra que foi alterada na Bíblia, mesmo na Almeida, no português, se nós formos ver a tradução original, em muitas traduções diz caridade. E se nós formos ver na tradução revista, atualizada, diz amor. Porque o sentido é o mesmo, mas hoje em dia quase ninguém diz caridade, não é? Por isso não faz sentido usar essa palavra. Mas é a mesma palavra. O que temos de ter cuidado é não trocar as palavras por coisas que não têm nada a ver, não é? Amém? E esse cuidado temos que ter nós um bocadinho, não é? Porque infelizmente ninguém nos diz quais é que são as traduções autênticas, quais é que são aquelas inspiradas por Deus. Por isso, só pedindo a Deus para nos ajudar a interpretar o texto. Não? Conclusão. O conjunto de 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e perseveradas como livros autorizados por Deus. Amém? Então, tudo aquilo que nós temos na Palavra de Deus, tudo aquilo que nós temos neste livro, são os 66 livros dados por Deus, inspirados por Deus, autentificados por Deus e usados pelo seu povo desde o Antigo Testamento e usados até hoje, né? E a palavra em si, nós já falamos, ela é contínua, a palavra em si não se contradiz, que é também um símbolo, um sinal de que essa palavra tem que ter sido inspirada por alguém, porque 40 pessoas escrevendo sobre a mesma coisa, sai sempre alguém que sai um bocadinho daquilo que devia de ser falado ou devia de ser escrito. Por isso, se não aconteceu isso com 40 autores em 66 livros, é porque de verdade alguém teve de supervisionar aquilo que foi escrito. E nós sabemos que é o Espírito Santo, não? Amém? Irmão Orlando? Eu, domingo passado, fiz uma pergunta e, sem querer, aqui, acho que foi inspirador para responder-me, está aqui. Quando o reconhecimento dos livros como fidedignos desde o início, os escribas foram reputados pela Igreja. Não. Aquela pergunta que eu fiz, quer dizer, esses livros que nós ouvimos que estão na internet, então a resposta é
A igreja já nos aceitou desde o início. Isso é importante. Por isso eu digo sempre, leio os versículos que nós não conseguimos ler por causa do tempo também em casa, que vão nos ajudar a aprender mais, não é? Seria bom se qualquer dia pudéssemos ter, digamos, uma escola bíblica em que pudemos falar 2 ou 3 horas sobre as coisas da palavra, mas não, infelizmente ainda não chegamos aí. Oremos por isso e qualquer dia podemos talvez começar com esse trabalho. Mas com o tempo que temos vamos aprender e ler em casa também a palavra de Deus. Deus vos abençoe.